Olá, bem-vindo, bem-vinda para mais uma leitura comentada do livro Caderno Proibido de Alba de Céspedes, e nós vamos hoje iniciar a 18ª leitura. Após a 17ª, que foi uma leitura, pelo menos para mim, foi bem surpreendente, onde houve uma conversa madura e respeitosa, mas muito verdadeira de Mirella com Valéria. Na verdade, a verdade está na Mirella, nas posições dela, no posicionamento dela, na firmeza que ela tem diante da vida e diante do que ela quer. Mirella não quer viver uma vida de fachada, ela não quer ter a vida que a mãe dela leva, não sei, acho que mais nesse sentido mesmo, de sustentar algo que Mirella sabe que não é a verdade daquela mãe. Ela não quer servir, ela não quer ser uma função, ela não quer ser um papel, ela quer ser uma pessoa, uma companheira, uma profissional. E então aquela conversa foi uma conversa realmente muito impactante. E agora eu vou, se a voz ajudar, eu vou tentar dar uma esticada aqui. Apesar de serem 2 registros, mas são 2 registros longos. Então eu vou tentar trazê-los aqui e a gente faz os comentários que eu achei pertinentes, principalmente porque é logo após essa conversa com Mirella, que foi no dia 28 de fevereiro. Então, o próximo registro dela já inicia em 2 de março. E aí, agora a gente vai ver Marina entrando no circuito. Então, vamos lá. 2 de março. Hoje, depois do almoço, assim que Michele saiu, Ricardo olhou ao redor para se certificar de que estávamos sozinhos. Puxou do bolso um jornal e me disse: "Veja." Era uma reportagem sobre o processo do qual Mirella me havia falado. Entre os defensores, além de Barilese, citava-se o nome de Cantone. "Eu sei", respondi, "é o braço direito dele." Ricardo confessou que não compreende como eu permito que este escândalo vá adiante, mas que, em todo caso, finalmente fica claro porque Mirella ganha tanto. Eu fiz notar que entendo de salários e que o valor pago a ela é o mínimo obrigatório para o trabalho que executa. Acrescentei que Mirella parece apaixonada pela profissão e que um dia será uma boa advogada. É muito difícil falar de Mirella com Ricardo. Quando estão juntos, sinto-os sempre inimigos. Talvez tenham sido sempre assim, mas até hoje eu acreditava que se tratasse de uma implicância entre irmãos. Agora temo que haja algum outro motivo mais profundo que não sei definir e me dói profundamente. Não quero pensar que Ricardo não ame a irmã, e sim que desvia para ela uma animosidade dirigida a si mesmo. Hoje me disse que as mulheres se aproveitam de um trabalho para fazer o que lhes convém. Lembrei-lhe que eu também trabalho, o que foi uma vantagem para nossa família, inclusive para ele. Ricardo replicou que eu faço isso por necessidade e que, por conseguinte, meu trabalho é uma prova de solidariedade a meu marido. No fundo, uma prova de submissão. Acrescentou que eu, se pudesse, dispensaria esse emprego. E não sei qual obstáculo, talvez o encontro de sábado, me impediu de contradizê-lo. Ele continuava dizendo que as moças de hoje não sentem mais esses deveres, não querem fazer nenhum sacrifício, só dão valor ao dinheiro. Saem com homens maduros, dizia, porque são os que têm carro, que as levam para jantar e depois dançar nas casas noturnas mais caras. Como posso competir com eles? Não tenho culpa se meus pais não pertencem a famílias ricas. Magoada, esclareci que já pertencemos a famílias ricas, mas depois tudo foi perdido em consequência de administrações nefastas. Seja como for, o que eu posso fazer? Ele insistia. Posso me formar antes dos 22 anos?
Diante dessas moças, um homem da minha idade se sente ainda um menino, se vê reduzido ao desespero. Respondi que Mirella, com seu salário, agora pode comprar as próprias roupas e por isso poderei dispor de um pouco mais de dinheiro para ele. Ricardo ficou em silêncio, olhando pela janela. O céu branco se espelhava na palidez de seu rosto. Pensei nos muitos jovens que se matam num momento de desânimo que suas mães não conseguiram intuir. Prometi-lhe dobrar o valor que seu pai lhe dá toda semana. Ele não disse nada, porém, um pouco mais sereno, aproximou-se da mesa, olhou o jornal aberto e, com um gesto seco, depreciativo, semelhante a um tapa, bateu os dedos sobre a reportagem que falava de Cantone. Está vendo o que elas fazem? Disse. É como se se vendessem. Que graça Mirella pode achar em sair com um homem dessa idade? Um velho! Objetei sorrindo que um homem de 34 anos não é um velho e que Cantone, ao que todos dizem, é muito inteligente. Ele se virou para mim melancolicamente, dizendo: Não as defenda. Você não fez o que elas fazem, mamãe. Então, num impulso, perguntei: E se eu tiver cometido um erro? Ricardo arregalou os olhos com tanta angústia que logo acrescentei que tenho sido felicíssima com o pai dele, mas nem todas as mulheres têm o mesmo caráter. Ele disse que sempre imagina a esposa com um caráter semelhante ao meu, que sempre fala de mim com Marina, do afeto que tenho pelo marido, de como sempre soube apoiá-lo com minha confiança, dos sacrifícios que fiz nos primeiros anos de guerra. Realmente, aquele foi um tempo difícil. Eu ainda não tinha emprego e me arranjava fazendo doces para as recepções de minhas amigas ricas. Depois ficava tão cansada que não conseguia participar do evento, para o qual elas sempre me convidavam, de modo que pouco a pouco, mesmo continuando a encomendar os doces, elas não me convidavam mais. Você não deve falar de mim com Marina, aconselhei Ricardo. É um erro. Nenhuma jovem pode achar atraente a vida que eu levo. E também uma esposa não pode nunca ter o caráter que uma mãe tem. Ele suspirava. Pois é, eu sei. E me olhava com ternura. Não, rebati. Não é porque a mãe seja melhor, mas sim porque uma mulher é, com os seus filhos, diferente de como é com todas as outras pessoas, inclusive com o marido. Revi mentalmente a grande fotografia da minha sogra que domina nosso quarto. Era uma mulher medíocre, mas Michele sempre a aponta como exemplo. Somente depois da morte dela que foi que ele começou a me chamar mamãe. Então falei: tenho certeza de que Marina, tal como você a descreveu para mim, é uma moça boa. Ricardo me olhou com afetuosa gratidão. Eu queria justamente lhe falar dela hoje. Você precisa me ajudar, mamãe. Ricardo ainda tem um quê infantil no desenho dos lábios e sua voz sempre me provoca uma ternura comovida. O que é? Diga, o que aconteceu? Perguntei, esperando vagamente que Marina o tivesse abandonado. Nada, ele respondeu. Eu gostaria de me casar logo, mas não posso levar Marina para Buenos Aires. Durante o primeiro ano, serei admitido em experiência com um salário modesto, insuficiente para 2 pessoas. Imaginei que se ele se casasse logo, talvez desistisse de partir, e me perguntei qual dos 2 males seria o menor. Então disse: você poderia encontrar alguma coisa para fazer aqui mesmo, em caráter provisório, quem sabe? Seu pai diz que este ano vão admitir muitos funcionários no banco. Ele reagiu com firmeza. Não, no banco não, de modo algum. Mas eu queria noivar oficialmente antes de partir. Já lhe disse que Marina é muito infeliz em casa e está aflita por sair de lá. Propus a ela nos casarmos logo, depois eu partiria e ela ficaria aqui. Poderia se alojar no meu quarto e acho que faria companhia a você. Ela, porém, não quer. Então prometi que voltarei o mais cedo possível, depois de uns 2 anos, com uma posição segura. E partiremos juntos.
Mas essa longa separação me preocupa. Não porque eu duvide dela, mas agora tudo parece tão incerto. Fala-se novamente de guerra. E claro, quem vai para o fronte não são esses de 34 anos. Ele disse, batendo de novo a mão sobre o jornal. Quem vai somos nós. Por isso, não tenho forças para esperar. Talvez daqui a uns anos basta uma bomba e não terei que esperar mais nada. Senti um violento desejo de salvá-lo, escondê-lo. Vou me plantar na porta, pensei. Não conseguirão convocá-lo. Ricardo tinha 7 anos quando houve a Guerra da África, 12 quando explodiu a Segunda Guerra Mundial. Durante anos comeu caciota e doces de vegetina. Seus primeiros cigarros foram dados pelos americanos. Eu queria que você conversasse com Marina, ele continuava. Nós três, sozinhos, na primeira vez. Depois, é claro, eu o apresento ao papai. Pode ser no próximo sábado. Papai sempre volta para o banco, mas você fica livre. Eu logo o interrompi. Sábado não é possível, estarei ocupada no trabalho. Ele objetou. Sábado também? Expliquei que, de uns tempos para cá, tenho tido muito o que fazer. Ele insistia, mas não pode arranjar uma desculpa? Por favor, mamãe, é muito importante para mim. Repliquei que não podia em absoluto. Não adianta discutirmos isso. Depois olhei o relógio, era hora de voltar para o escritório. Fui até o quarto botar o chapéu. Não posso, me repetia, não posso de jeito nenhum. Ao mesmo tempo, não sei porquê, continuava pensando naqueles doces de vegetina. E eu, rebelei-me com veemência. E eu, quando era criança, não comi pão de farelo durante a Primeira Guerra? Disse a mim mesma que dei aos outros toda a minha vida e agora tenho o direito de dispor de um dia. Quanto mais repetia isso, mais alguma coisa dentro de mim, a minha revelia, me respondia que não. Alguma coisa que eu sentia internamente como um monótono balançar da cabeça. Ouvi Ricardo entrar no quarto, me voltei para ele, a contragosto. Sim, está bem, cedi. Diga a ela que venha sábado. Vou arranjar uma desculpa. Ao me agradecer, ele me abraçou efusivamente. Falei, tudo bem, tudo bem. Afastei-o de mim com atitude severa e saí. Caminhava depressa, envolta em meu velho casaco cinza. Nas vitrines via minha figura refletida e a olhava com antipatia. Tive vontade de me desfazer da minha pessoa, tirá-la de cima de mim com raivoso alívio. Era como se eu estivesse cansada de carregar um pesado disfarce. Tendo entrado no escritório, fui logo à sala do diretor, sem sequer tirar o casaco e o chapéu. Ele estava assinando uns cheques. Oh, senhora Cossati, disse, erguendo a cabeça e sorrindo. Continuou assinando. Eu fiquei de pé diante dele. Havia apoiado a bolsa sobre a escrivaninha e a apertava como se quisesse me segurar. O diretor disse estar cansado, cheio de trabalho. Hoje nem tinha ido almoçar em casa, tinha se limitado a um sanduíche e um café com leite. Quase como prova, me indicou uma bandeja ali do lado. Ele dizia que este é um momento duro, é preciso ter os nervos em ordem. Por causa desses boatos de guerra, o mercado ficou difícil, restrito. Eu não respondia, esperava que ele acabasse de falar. Finalmente ele fechou o talão de cheques e ergueu os olhos. Eu disse, não posso, sábado. Ele não replicou. Me perscrutava com um ar desconfiado, talvez se perguntando se a seca firmeza da minha comunicação não expressava uma recusa, mas mais do que uma efetiva impossibilidade. Eu estava prestes a falar, respondendo ao olhar dele quando o telefone tocou. Ele conversou rapidamente, sempre me olhando. Quando pousou o fone, levantou-se e veio ao meu encontro. Meu coração começou a bater forte, quase senti medo. Jamais o tivera tão próximo em muitos anos. Estou habituada a vê-lo atrás da escrivaninha,
Ou então fico sentada e ele dita, passeando para lá e para cá. Ele disse que é justo que eu prefira ficar em casa no sábado ou fazer minhas compras em vez de voltar ao trabalho. Eu queria dizer que esperava o sábado com ânsia, que não havia feito outra coisa além de pensar nisso. Falei: sábado meu filho quer me apresentar à namorada. Ele murmurou: ah, compreendo. E voltou para a escrivaninha, dizendo baixinho: boa sorte. Respondi também baixinho: obrigada. Ele folheava os cheques desatento e dizia: os deveres de família. Depois me passou 2 cheques, pedindo que os enviasse ao peleteiro de sua mulher e à loja onde havia comprado uma bicicleta para a filha. Não gosto de mostrar meus cheques pessoais aos empregados, comentou desculpando-se por me dar esse encargo. Quando se trata de cifras elevadas, acho melhor não. Prometi fazer logo aqueles envios. Fui até minha sala, tirei o chapéu e casaco, me sentei à escrivaninha. Tentei me acalmar, mas pouco a pouco me subia um gélido furor. Li os valores dos cheques, o destinado ao peleteiro era alto. Ladrões, ladrões assassinos, murmurei. Meus dedos tremiam. Assassinos, repeti, sem nem saber contra quem. Peguei envelope e papel para redigir as cartas, mas em vez disso, de repente cobri o rosto com as mãos e caí no choro. Eu vou parar aqui, esse relato, ele é bem longo, para a gente não perder, porque o outro já entra no encontro com a Marina. E eu queria trazer aqui algumas observações, porque nesse relato ela fala muito de Ricardo. E aqui, Ricardo, né, mais uma vez, a gente já fez uma leitura anterior, onde ele revelava uma forma de pensar sobre as mulheres e sobre o casamento muito machista, muito retrógrada. E aqui ele manifesta isso novamente. E como Mirella, né, ela não se importa com o que os outros pensem ou deixem de pensar, ela simplesmente revive a relação dela com Cantone, ele tem uma atitude de acusá-la, né, inclusive questiona a mãe, que como que ele não compreende como que a mãe permite esse escândalo, como se fosse um escândalo a Mirella sair com um homem mais velho, né, dela ainda não ter apresentado o Cantone à família, né, pela mãe permitir que ela saia sozinha com ele. E aí a Valéria, ela tem uma atitude assim que me surpreendeu, confesso, porque ela fala que Mirella parece apaixonada pela profissão e que será um dia uma boa advogada, né? Ela elogia o Cantone, falando que ele é um homem inteligente, né? Que ele é um homem que ele é o braço direito, né? Do Barilese. Então, assim, ou seja, ele profissionalmente ele tem muito valor. Então, eu achei interessante ela falar isso com o Ricardo em defesa da Mirella. Então, eu fiquei pensando, puxa, será que aquela conversa anterior que ela teve com a Mirella surtiu algum efeito? Talvez, assim, de imediato, ela tenha surtido um certo efeito. Ela agiu diferente aqui da forma como ela geralmente age. Mas também pode ser que diante de Ricardo e diante dessa fala de Ricardo, ela queira também se defender, porque se ela concorda com o Ricardo, ela não fica muito bem na fita, né? Ela fica como se ela fosse conivente com esse escândalo. Então ela dá uma invertida nisso daí. Não sei qual das duas situações, ou se até existe uma outra, terceira ou quarta, né? Mas foram as duas coisas que me vieram à mente quando eu li esse relato da Valéria. Agora, uma coisa é certa,
Aquela conversa que a Mirella teve com a Valéria, ela pode até, talvez aqui num dado momento, ela não, ela voltar, né, com aquela agressividade com relação a Mirella e vice-versa, né? Talvez aquele último relato da conversa tenha sido um momento, né, de lucidez e maturidade, principalmente de Mirella. E isso pode talvez se desfazer lá na frente, não sei, né? Vamos ver aqui o andamento dos acontecimentos. Mas aquilo que Mirella disse, da forma como ela disse, certamente isso calou fundo, isso mexeu nas bases da Valéria, mesmo que ela talvez não admita, porque ela tem muita dificuldade de admitir certas coisas, principalmente quando vem de Mirella. Porque Mirella é aquela pessoa em que ela projeta tudo aquilo que ela queria ser, mas não consegue. Então, como ela não consegue, ela não quer admitir que Mirella tem razão, né? Ela tem razão na fala dela. Então, a Mirella é aquele espelho invertido, né? Talvez. E ele continua aqui falando, né? E a fala dele muito, muito retrógrada, né? Muito com um olhar de que a mulher, ela realmente ela precisa servir ao marido, né? Que ele admira a forma como a mãe é, porque exatamente a mãe passa essa imagem do servir, né, do sempre estar disponível para a família. E que a mãe não aproveita o trabalho, né, como uma forma de fazer o que lhe convém, mas como um sacrifício, reforçando, né, aquela imagem que a Valéria quer manter, aquela imagem do sacrifício. Então, é exatamente isso. Olha a diferença entre os dois, né? A diferença entre Mirella e a diferença de Ricardo. Né? Colocando os dois fora dessa cena, como se eles estivessem observando, Mirella vê exatamente a realidade. E Ricardo vê e valoriza a imagem. Aquilo que Valéria construiu e a imagem que ela projeta. E ele admira isso. E reforça nele esses conceitos tão antiquados e tão retrógrados que ele tem com relação à mulher e à esposa, né? Ele fala que, no fundo, é uma prova de submissão. Então, ele acredita que a mulher tem que ser submissa ao homem. Por isso que ele tem tantos embates com a Mirella, porque a Mirella é exatamente o oposto disso tudo. Mas, ao mesmo tempo, uma fala dele aqui me fez pensar talvez uma outra coisa. Quando ele fala assim, como eu posso competir com eles, né? Ou seja, com esses homens que são mais maduros? Eu não tenho culpa se meus pais não pertencem a famílias ricas. Porque esses homens mais maduros, segundo aqui me deu a entender, já são pessoas que já têm uma vida própria, né, já tem uma carreira. Então, no caso, ele que ele está falando como pode competir com eles, mas é como que ele pode competir com o Sandro Cantoni, né? Na verdade, é o Sandro Cantoni que está aqui, né, nessa fala, né, no fundo dessa fala dele. E aí eu acho que eu percebi aqui um certo despeito, né, um certo ciúme desse Cantoni e da irmã, porque a irmã, ela meio que está se dando bem. E o Ricardo, ele ainda é um menino, ele é um menino de 22 anos. Então, como que ele vai competir? Ele nem terminou os estudos ainda, ele não tem nenhum emprego. Então, assim, ele está numa ânsia tão grande de casar, né, e de ter uma esposa, que ele não está pensando no hoje, ele está pensando lá no futuro, né? E aqui tem uma fala da Valéria, né, um registro dela, de que eles realmente
eles não conseguem pensar no presente nessa construção. Eles imaginam a felicidade deles lá no futuro, né, no que pode ser. E aí é um grande engano, porque quem vai garantir esse futuro, né, se não for cada passo e cada decisão tomada no presente? E essa fala do Ricardo, né, ela percebe, né, que ele está aflito, e aí ela, né, entra em contato com aquelas notícias lá dos filhos, né, que tiram a própria vida por conta dessa situação toda, e aí ela vem lá, né, com aquele padrão dela, que é aí já entra nesses complexos que ela traz, né, que ela promete que vai aumentar, que vai dobrar o valor que o pai lhe dá toda semana, a mesada, né, ou a semanada, se a gente pode dizer assim. Então ela acha que fazendo isso vai resolver essa angústia dele, né? Ele não tem uma reação, depois ele começa a ficar mais tranquilo, mas aí ele continua, né? Quando ele olha para a reportagem, ele vê o nome do Cantone, ele vê o nome do Barilés, vê que são pessoas bem-sucedidas, e aí é esse ciúme mesmo, né? É esse despeito mesmo que está falando. E aí, então ele fala, né? Tá vendo o que elas fazem, né? Que graça que a Mirella vê, né? Nesse homem que é um velho. E aí é onde a Valéria entra até em defesa do Cantone, que fala que um homem de 34 anos não é um homem velho, né? E que, pelo que diz, é muito inteligente. Então, assim, ela meio que está ali tentando dar uma amaciada na situação, né? Mas eu acho, assim, que pode ser realmente uma constatação verdadeira, mas da Valéria a gente pode esperar tudo, né, gente? Porque a Valéria, ela tem muitas contradições, ela tem muitos conflitos internos, ela tem muitos complexos que falam por ela. Então a gente tem hora que a gente não sabe se ela está falando realmente na sua verdade, naquilo que ela verdadeiramente acredita, ou se ela está falando para encobrir a sua própria fraqueza, né? A sua própria opinião em relação a tudo isso, e não querer ser uma mãe que não uma mãe que não criou bem a sua filha, né? Então aqui, sinceramente, não sei, confesso que não sei, eu não consegui assim perceber isso. Algo me diz que ela está sendo sincera, mas não sei, né? Eu realmente, às vezes, eu não sei o que esperar dela. E quando ele fala que ele espera uma esposa que tem um caráter como o dela, ela já logo, aí ela, opa, não, né? Não, você não pode querer isso, você não deve falar de mim para ela, e aqui eu acho que ela age de uma forma correta, mas muito em função daquilo que ela viveu em relação à sogra, né? Porque ela entende aqui que a mãe é diferente daquela que será a esposa, né? Que o papel da mãe é diferente do papel da esposa, do papel daquela que convive com outras pessoas, é totalmente diferente, né? Por quê? Porque ela viveu isso na pele. Ela não gostava da sogra dela e ela teve que fingir o tempo todo que não gostava da sogra dela, que gostava da sogra dela, por causa do Michele. E olha, isso aqui eu acho que é muito interessante, porque ela tem no quarto dela um quadro da sogra dela que domina o quarto. Então eu fico imaginando o tamanho desse quadro, né? Deve ser um quadro enorme. E ela tem um quarto pequeno, ela mora num apartamento muito pequeno, né? Então eu fico imaginando que esse quadro ele meio que domina a parede. Gente, pensa numa situação dessa. Eu fiquei pensando assim, falei, meu Deus, como que deve ser assim, algo é muito estranho. Você está no seu quarto com seu marido, tendo, né, vivências íntimas, né, com o seu marido ali,
e a sua sogra te olhando. É uma situação muito esquisita cá para nós, né? Tira qualquer coisa que possa acontecer ali, pelo amor de Deus, né? E ali, e o Michele aponta ela como um grande exemplo. E olha que interessante, né? Ela fala que somente depois que a sogra faleceu é que ele começou a chamar ela de mamãe. Então, ou seja, ele fez uma transferência nítida entre a mãe e a esposa. Ele colocou a esposa no lugar dessa mãe. E, pelos relatos do Ricardo aqui, o Ricardo está prestes a fazer isso com a Marina. Porque ele o tempo todo fala que ele queria que a Marina fosse como a mãe. Então, na verdade, talvez o Ricardo não esteja procurando uma esposa, uma companheira, ele está procurando uma mãe, né? Uma mulher que cuide dele como uma mãe. Então, assim, só que ele ainda tem 22 anos, ainda está em tempo de talvez reverter isso daí, mas não sei, né? Vamos ver lá na frente. Ainda tem muito livro pela frente e vamos ver como é que vai ser essa relação, né? Essa relação que já está começando talvez de uma forma errada, principalmente quando ele fala aqui, né? Já lhe disse que Marina é muito infeliz em casa e está aflita para sair de lá. Então ele propôs que eles se casassem logo, ou seja, Ricardo está querendo também salvar Marina. E isso não é um bom começo de casamento. E aí ele chega no ponto onde ele quer falar, né? Aquilo que ele quer realmente pedir à mãe dele. Ele quer pedir que ela apoie, que eles se casem agora. Ele vai para a Argentina e a Marina fica morando na casa dele. Então, assim, gente, é complicado, né? Ou seja, ele não está pensando nem um pouco na mãe, né? Ele não está pensando na família, está pensando nele, na relação dele. Ele quer salvar a Marina, tirar a Marina de casa e colocar lá na casa dele, né? E quer que a mãe dele cuide dela, como se fosse, entre aspas, aí, a filha, enquanto ele está lá na Argentina tentando ganhar dinheiro. Né? Então, assim, está começando tudo errado. Ele está começando uma relação a dois completamente errada, né? Então, assim, vai dando uma agonia, né? Não sei em vocês, mas em mim vai dando uma agonia, porque ele tá trazendo, né, esse espelho aí dessa família, ele tá trazendo para a vida dele. E a gente tá vendo que nessa família, nesses 4, não está funcionando. Então, a gente pode talvez entender que muito possivelmente não vai funcionar para ele também. Esse modelo não funciona, né? É um modelo fracassado e ele está meio que querendo repetir esse modelo na família que ele quer constituir. E aí ele pede para conhecer né, para levar a Marina no sábado. E aí ela fica, né? Aí ela já afeta ela, porque o sábado é o dia dela, né? O sábado é o único dia que ela tem para encontrar o diretor no escritório, porque ela está vivendo uma situação aí diferente e que ela, de alguma forma, está lhe trazendo prazer e está alimentando alguma coisa nela. E aí ela entra num conflito absurdo, né? Primeiramente ela fala que não, de jeito nenhum, né? Mas quanto mais ela repetia isso, puxa, é meu dia, eu também, porque ela, né, ela fala lá que ela se penaliza pelo fato que durante aqueles períodos de guerra, os filhos dela só comeram essa caciota, que é um pequeno queijo macio, achatado e redondo, que era muito difundido na Itália Central, e essa vegetina, que é uma farinha obtida pela trituração de várias sementes misturadas, como tremoço, grão de bico, feijão, ervilhas, favas, castanhas, etc. Então, assim, de uma certa forma, ela se culpa, né, por isso, mas, gente, não era só a família dela que comia isso, não. A escassez, né, de alimentação durante a guerra foi para todo mundo. Então, não tem que se culpar disso, não. E aí ela mesma fala, né, mas, puxa vida, eu também comi, né, assim, até muito menos, né. Quando criança, eu só comi pão de farelo durante a Primeira Guerra. Então, assim, isso não é motivo
né, para ela se sentir culpada. Mas se lembra quando eu falei daqueles eus que a gente tem dentro de nós, né? E que muitas vezes esses eus são os nossos complexos, né? Que eles têm, parece que tem uma vida própria, né? Que parece que é uma outra pessoa que existe dentro de nós. E aí ela fala, quanto mais ela repetia isso, mais alguma coisa dentro dela, a revelia dela, ou seja, de forma autônoma, né? Respondia que não. Então, assim, é esse complexo falando com ela que não, né? Que ela tinha que estar no sábado em casa para receber a Marina, porque o Ricardo queria apresentar a ele, né? E aí ela tem duas opções: aceitar ou não aceitar. Ela enfrentar isso, porque se ela se conhecesse melhor, se ela estivesse mais embasada, né, se ela vivesse um pouquinho mais da sua verdade, ela falaria com ele que não. Vamos marcar outro dia, mas esse sábado não. Ela já tinha marcado com o diretor, mas ela cede. Ela cede e fala que ok, pode trazer a Marina, né? E aí ela vai para o escritório, lógico, isso é uma dor imensa para ela, porque ela se vê novamente cedendo aos outros, cedendo aos filhos, cedendo ao marido, cedendo, fazendo as vontades dele e ela ficando sempre em segundo lugar. E quando ela fala com o diretor, ele de uma certa forma talvez entenda isso, porque ele também já passou por isso, né? Talvez ele passe por isso, a gente ainda não sabe muito bem como que é esse diretor. E quando ele entrega esses cheques, que são cheques pessoais a ela, né, para que ela os envie aos seus destinatários, e peleteiro é aquela pessoa que confecciona casacos de pele. A gente sabe que naquela época usava-se muito e eram caríssimos. Era só os ricos que usavam casacos de pele. Então, quando ela vê que ele está pagando por um casaco de pele que é para a esposa dele, né, aí eu acho que o mundo dela desaba, né? Ela entra nessa revolta, né? E assassinos e ladrões, né? E ela nem sabe por que ela está falando isso, mas na verdade eu acredito que ela se ressentiu, né? De não. Ela se ressentiu disso tudo, acho que veio tudo à tona, né? Veio o ressentimento dela não poder ir no sábado, né? Dela não ter a vida que ela queria, porque a gente sabe que ela queria ter uma vida confortável, sim. Culpa a mãe, culpa lá todo mundo por ela não né, ter essa vida que ela tem que trabalhar e tem que dar o dinheiro em casa, de não poder se dar prazer, mas a gente sabe também que ela não se permite, né? São duas situações aí, mas ela tem esse ressentimento, né? Veio também, eu acho que talvez o maior, né, o ressentimento de não ser ela a estar recebendo esse casaco de pele, né, de que esse dinheiro que ele está pagando lá para o peleteiro, que ela não seja a destinatária desse casaco de pele. E aí eu acho que isso deve ter sido talvez uma gota d'água aí para ela, mas isso é uma reflexão minha aqui, né, dentro daquilo que eu li. E aí, né, veio tudo junto, misturado, e ela cai no choro, né, como uma catarse mesmo, né, trazendo aquilo tudo à tona, todo aquele lixo, aquilo tudo que está dentro dela, fazendo ela sofrer tanto. Gente, eu vou aqui, né? A gente já está aí com quase 40 minutos de vídeo, mas eu queria dar uma esticada hoje, né? Porque o livro é grande e eu acho que a gente precisa, às vezes, avançar um pouquinho mais nele. E esse dia 7 de março, lembrando que a última vez que ela registrou foi no dia 2, então ela ficou 5 dias sem escrever, né? É a visita de Marina à casa dela. Então, eu vou trazer aqui esse registro do dia 7 de março, tá bom? Então vamos lá. 7 de março.
Fiquei vários dias sem escrever porque me sentia desligada de mim mesma. Creio que só posso continuar indo adiante sob a condição de me esquecer. Bastaria não refletir muito, me contentar com as explicações que Mirella me fornece, por exemplo, e eu viveria tranquila. Cada vez mais me convenço que a inquietude se apoderou de mim desde o dia em que comprei este caderno. Nele parece se esconder um espírito maligno, o diabo. Por isso tento negligenciá-lo, deixá-lo na pasta de trabalho ou em cima do armário, mas não basta. Pelo contrário, quanto mais estou ligado aos meus deveres, quanto mais meu tempo é limitado, mais agudo se torna o desejo de escrever. Domingo fiquei sozinha à tarde. Os meninos haviam saído. Michele tinha ido ver Clara para levar o argumento cinematográfico. Eu disporia de tempo para escrever, embora aos domingos tenha sempre muitos afazeres. Não sei se é assim em toda parte ou somente nas casas de gente que trabalha, onde o fato de dormir por mais tempo, o inusitado remanchar na cama, revela quase um desregramento. Aos domingos, há sempre um maior número de pratos para lavar, até o insólito prazer da mesa resulta em fadiga. Contudo, resolvidas essas tarefas, eu tinha à minha frente uma tarde inteira e me dediquei a arrumar minhas gavetas. Satisfeita, jogava fora embalagens vazias, papéis inúteis, cartas. Quando recém-casada, volta e meia abri os armários onde a roupa da casa estava disposta, atada por fitas azuis e cor-de-rosa, e ao constatar aquela ordem, me sentia tranquilizada. Domingo, sentada diante da gaveta onde guardo velhas bolsas, echarpes, lenços, eu me alegrava por ainda poder contar com aquelas reservas que havia esquecido. E ao ver as caixas arrumadas, os lenços numa pilha, sentia um prazer quase físico. Sentia o dia que de início me parecia longo, transcorreu rápido. Em um instante anoiteceu e era preciso refazer a mesa com os mesmos pratos que eu tinha lavado e guardado pouco antes. Michele havia dito que voltaria cedo, mas estava demorando. Tinha vestido o terno escuro e de manhã fora cortar o cabelo. De fato, não demonstra a idade, ainda é um belo homem. Agrada-me que Clara o conheça melhor, porque sempre suspeitei que ela não o tem em alta conta. Talvez seja por isso que, de brincadeira, sempre me pergunta se sou fiel a ele. Antes de sair, Michele tirou da gravata um grande envelope branco. Segurava-o com cuidado, como se o envelope contivesse algo frágil. É o argumento, explicou. Não posso mostrá-lo a você, lamento. Já fechei o envelope por medo de precisar deixá-lo com o zelador caso Clara não esteja em casa. Ele havia marcado esse compromisso naquela manhã, portanto não havia dúvida de que a encontraria. Talvez pense que não dou crédito àquilo que escreveu ou que não aprovo. No entanto, de manhã, ao ouvi-lo falar alegremente com Clara ao telefone, eu tinha dado um suspiro de alívio, uma vez que não raro me acontece temer que ele esteja descontente com sua vida. No domingo, ao contrário, me parecia satisfeito com tudo, com a comida, com os meninos, comigo. Na porta de casa, me abraçou, eu o ajudei a vestir o casaco. Tenhamos esperança, mamãe, disse, e eu respondi, vai dar certo, você vai ver. Depois, de repente, levou a mão à carteira e disse que talvez levasse pouco dinheiro, somente 1.000 liras. Voltamos juntos ao quarto. Ele pegou uma nota de 10.000. Nunca se sabe, disse. Compreendi que, assim, ele se sentia mais seguro. Era hora de providenciar a comida e Michele não voltava. Pensei que a demora podia ser um bom sinal, talvez estivessem lendo o argumento. Pensei até que aquele produtor amigo de Clara estaria presente e já o teria comprado. Fiquei contente por ele e também por mim. Desagradava-me que a tarde acabasse. Pensei que, se Michele e os meninos não voltassem, eu me dispensaria de cozinhar. De repente o telefone tocou e corri para atender, achando que era Michele confirmando minhas esperanças. Era Mirella, avisando que iria jantar fora com alguns amigos, e Sabina. Perguntei a que horas ela voltaria. Respondeu, cedo, acrescentando que, de qualquer modo, tinha a chave. À mesa, Michele e Ricardo nem notaram a ausência dela. Michele falava entusiasmado sobre a visita a Clara. Não puderam ler o argumento porque outras pessoas apareceram, mas Clara havia prometido que o leria logo e telefonaria em seguida para marcar outra reunião.
Estavam ambos satisfeitos, animados. Michele abriu a janela, observaram que lá fora já é primavera. E eu quase me arrependi de ter ficado em casa o dia inteiro. Mostrei a Michele as gavetas que havia arrumado. Ele comentou, parabéns, parabéns, e depois recomeçou a falar de Clara e dos amigos dela, gente conhecida no mundo do cinema. Disse que todos têm carro, um deles até o tinha trazido em casa. Ricardo aproveitou o humor do pai para ele anunciar que está noivo, que eu sei quem é a moça e que ele logo vai apresentá-la a ele. Eu temia que Michele se enfurecesse. Fiquei aborrecida com Ricardo, que com isso estragava o dia feliz do pai. Mas Michele parece ter mudado de opinião sobre os que se casam muito jovens. Disse também a Ricardo, parabéns, parabéns. Ficamos conversando até meia-noite. De vez em quando eu repetia que Mirella ainda não tinha voltado, mas eles não faziam caso. Quando dei boa noite a Ricardo, ele me abraçou com força, murmurando, estou muito contente, mamãe. No quarto encontrei Michele ainda vestido, olhando-se no espelho. Passava a mão pelos cabelos, ajeitava a gravata. Comentei de novo que Mirella ainda não tinha voltado, e ele me garantiu que os hábitos da juventude mudaram. Chegar tarde da noite para uma moça já não tem nenhuma importância. Disse que os amigos de Clara vão dormir às 4, e ela também. Repliquei que deve ser gente que não é obrigada a levantar de manhã cedo. Não sei como Clara faz, afinal, não é mais uma menina, tem a minha idade. Ele pareceu se espantar, embora sempre tenha sabido. Comentou que ela mantém um aspecto jovem e possui uma alegria, um entusiasmo infantis. Perguntei, ou seja, você acha que eu devo ficar tranquila em relação a Mirella? Sim, claro, ele respondeu me abraçando. Depois começou a falar do argumento. Disse que não tinha tido tempo de lê-lo para mim, mas que, sem falsa modéstia, achava que é digno de nota. Despia-se devagar, remanchando como se lamentasse encerrar aquele dia. E eu dizia que, se de fato o argumento fosse vendido, Ricardo não precisaria ir para a Argentina. Ele, quase irritado, acrescentou que, afinal, não se trataria de uma fortuna e que Ricardo deverá custear sua própria vida de um jeito ou de outro. Tem razão. No entanto, não deixo de ponderar que, se Ricardo nos sentisse mais fortes, não pensaria em partir e tampouco em se casar tão cedo. No fundo, não estou certo de que Marina me agrade. É bonita, mas seu rosto tem algo que não atrai, não a torna simpática. Não consigo compreender por que Ricardo deseja ver justamente aquele rosto diante de si por toda a vida. Ela é esbelta, alta, loura, e seu olhar é um pouco fixo, apalermado. Sábado à tarde, Ricardo abriu a porta de casa com sua chave e fez Marina entrar primeiro, sozinha, na sala de jantar. Eu não os tinha ouvido chegar e ela não imaginava que eu já estivesse ali. Nos vimos uma diante da outra, despreparadas. Foi somente um instante, e talvez seja apenas impressão minha, mas me parece que nos encaramos sem simpatia e até com uma secreta carga de hostilidade. Penso que nunca mais veremos uma na outra aquele olhar, caso ela de fato case com Ricardo. E, no entanto, somente aquele instante foi sincero. Ricardo entrou logo atrás e já não era mais meu filho. Esta é Marina, me disse com voz abafada. Ela nem pestanejava. Não se via nenhuma comoção transparecer em seu rosto. Tomei-lhe as mãos afetuosamente, e isso sem ter a impressão de estar sendo hipócrita. Me parecia que havia duas pessoas em mim, uma que aceitava esse encontro e até esperava dele algum calor, algum conforto, e outra que, ao contrário, se rebelava, julgando desfavoravelmente o olhar apalermado de Marina, suas mãos inertes, frias. São aquelas mãos que Ricardo deseja apertar, beijar. Ele também estava constrangido, sentara-se numa poltrona quase deitado, numa posição deselegante. Eu queria repreendê-lo, mas é difícil repreender um homem que lhe apresenta a futura esposa. De resto, aquela atitude me provocava uma grande ternura. Eu compreendia que ele agia assim e até falava de modo pouco usual, afetando descortesia e indiferença para disfarçar o embaraço. Estive prestes a lhe dizer: eu sei, é difícil, vamos mandá-la embora. Mas me dei conta
de que Marina também falava do mesmo modo. Em minha linguagem precisa, amável, me denunciava como pertencente a outra geração ou a outro país. Servir-lhes chá com biscoitos e compreendi que Ricardo achava pouco. O rosto de Marina não expressava nada. Me pergunto até se é verdade que ela é infeliz em casa, se lhe é possível sê-lo. Quem é você? Eu gostaria de lhe perguntar. Talvez seja exatamente a impenetrabilidade de seu rosto a atrair Ricardo, o qual conhece pouca gente além de nós, que não lhe oferecemos mais nada de desconhecido. Seriam os frios silêncios dela que lhe transmitem o desejo de interrogá-la, sacudi-la. Desde aquela noite contém um impulso de perguntar a Ricardo: você acredita mesmo que Marina está tão apaixonada assim? Ele falava da Argentina, queria se mostrar seguro de si diante dela, mas sabe que eu o considero ainda um rapazinho, e era esse conflito que o fazia comportar-se de modo nervoso. Falamos muito do futuro. Eu dizia que antes de mais nada ele deveria estudar e se formar em outubro. Isso é o mais importante. Depois, a Argentina. Não devem se afligir com a espera. Marina sorria quando eu disse que 2 anos passam depressa, mas aquele sorriso era semelhante ao olhar que ela exibia quando entrou. E existe o correio aéreo, acrescentei. Ricardo assentiu calorosamente. Pois é, existe o correio aéreo. Como se eu o tivesse inventado para ajudá-los, e me fitou com gratidão. Falei também que este é o período mais belo da vida deles. Depois sobrevirão as aflições, as responsabilidades, mas ambos se mostravam incrédulos, porque para todos nós, afortunadamente, o melhor tempo da vida é sempre o vindouro. Ricardo segurava a mão de Marina e ela sentia sorrindo, fingindo-se convencida por minhas palavras. Quando resolveram se despedir, foi um alívio. Na saída, enquanto Ricardo fitava uma e outra afetuosamente, como um jovem cão, a porta se abriu e Mirella entrou. Não sabia que Marina viria aqui e, por isso, ao vê-la, primeiro deslizou o olhar sobre o irmão e sobre mim, e depois cumprimentou-a com moderada cortesia. Vestiu o casaco vermelho, aquele com o qual Marina disse que a viram sair da casa de Cantone. Ficamos ainda conversando um pouco e Ricardo aludia ao futuro, ousado, mantendo um braço sobre os ombros de Marina. Mirella puxou os cigarros da bolsa e os ofereceu a Marina. Ricardo disse imediatamente: ela não fuma. Mirella acendeu o cigarro, tranquila, mas a chama tremia. Quando os dois saíram, ela me perguntou: gostou dela? Respondi que Marina é muito bonita. Sim, mas você gostou dela? Ela insistiu. Acrescentei que ela deve ter um temperamento doce, submisso. Vê-se que é uma moça educada, corretamente, com sérios princípios. Mirella disparou. Mas como pode lhe agradar, mamãe? Então eu disse que ela falava assim por inveja, porque Marina age como ela deveria agir. Talvez também porque teve a sorte de conhecer Ricardo, que é um rapaz honesto. O que esse Cantone está esperando para aparecer aqui? Por que acompanha você até a entrada como um ladrão, sem se preocupar com sua reputação, com os mexericos? Expõe você até ao julgamento da zeladora. Percebi que Mirella, embora permaneça impassível quando eu a acuso, naquele momento corou violentamente quando acusei Cantone. Por que ele não lhe apresenta a mãe dele, como Ricardo fez? Ela, acendendo outro cigarro, respondeu: é órfão, por sorte. Chamei-a de cínica, desaforada e mandei que parasse de fumar um cigarro atrás do outro. Sem replicar, ela se afastou e se dirigiu ao telefone. Começou a falar baixinho. Escutei-a dizer: Sandro. Era a primeira vez que eu a ouvia pronunciar aquele nome e senti um terrível ímpeto de raiva. Ela, enquanto isso, explicava: o mesmo de sempre. Eu queria ir até lá, interrompê-la, gritar, a fim de que o outro ouvisse e constatasse que não aceito facilmente o comportamento de minha filha. Mas me contive, considerando que, seja ele quem for,
e não importa que intenções tenha, nunca ficará do meu lado. Aos poucos, procurando me acalmar, fui à cozinha. No fundo, é bom que todo dia eu deva cozinhar, lavar os pratos, arrumar as camas, porque essas obrigações me ligam à obrigação de seguir adiante como se a mim não acontecesse nada do que acontece ao redor. Eu murmurava aqueles 2 nomes, Sandro, Marina, para sentir que só eles tinham. Interrogava-os quase, esperando intuir quem são aqueles que os carregavam. Quem são aqueles que os carregam? A eles, meus filhos pertencem. A esta altura, embora Michele trabalhe para sustentá-los e eu lhes prepare o jantar. Mirella havia dito, é órfão, por sorte. Talvez Marina lamente que eu ainda não seja apenas um retrato na parede. Tudo é sempre igual há séculos. Eu dizia a mim mesma, suspirando, e pensava no retrato de minha sogra, no esforço que fiz para esconder de Michele que não gostava dela e para me habituar a viver com ela. Dei-lhe assistência durante longos anos. Fui eu que preparei seu corpo. Michele a fitava rígida no vestido preto, à luz tremulante das velas. Era uma santa, dizia, e me beijava as mãos, enternecido pela própria dor. Você sempre foi muito boa para ela. Talvez seja verdade. A certa altura, não me compreende mais onde está a bondade e onde está a crueldade na vida de uma família. E aqui a gente encerra esse relato, que também a gente tem aqui algumas observações a serem feitas. E eu cheguei aqui a algumas conclusões depois que eu vou, mais lá no final trazer aqui para vocês, mas ela inicia esse relato dizendo que ela se sentia desligada dela mesma. Eu acredito, assim, fortemente que a conversa com Mirella, que fez, todo esse tempo que ela não escrevesse, ela se desligou. Ela se desligou porque essa conversa ela foi tão profunda, verdades foram ditas e o fato dela ter também constatado, de novo que ela não conseguia bancar aquilo que ela queria, quando ela cede ao pedido do Ricardo e aí aquilo vem à tona como uma catarse, é como se ela tivesse entrado num estado assim de um torpor, Ela ficou, acho que, totalmente desenergizada. Então, ela ficou desligada dela mesma. Acho que ela não estava querendo pensar, ela não estava querendo nada, ela estava ali só sobrevivendo naquele momento. E mais umas vezes ela fala que esse caderno é o grande culpado, Sim, ele é o grande culpado, sim, que bom que ele é o grande culpado, porque ele, esse caderno está fazendo com que ela entre em contato com isso tudo que ela esconde, com essa imagem, com essa fraqueza dela de não conseguir bancar aquilo que ela quer, dela não ser forte como a Mirella, de não se impor, de não viver a vida como ela quer viver, dela entrar em contato com todo o recalque que ela tem da vida que ela construiu e que ela desejava ter. E aí, para tirar isso tudo, para sumir com esses pensamentos, ela foge, e vai fazer os serviços de casa, ela foge e não quer pensar e começa a arrumar um monte de desculpas. Essa é a Valéria, que está entrando em contato com tantos conflitos, contradições, fantasias, coisas que ela não queria entrar em contato com, aquilo que ela sempre escondeu dela própria, mas esse caderno não está deixando, E ela fala que ela tem um desejo assim absurdo de escrever, E achei interessante que ela começa a arrumar as gavetas. A gente sabe, assim, dentro da psicologia analítica, dentro dos simbolismos aí, que quando a gente está assim, num turbilhão dentro de nós, a gente tá aquela confusão mental, que tá tudo desarrumado nessa casa
que simboliza, que o nosso corpo simboliza, muitas vezes é muito comum, né, a gente ouvir relatos de pessoas que começam a arrumar a casa. Geralmente a casa também está desarrumada. Geralmente as gavetas estão desarrumadas, os armários estão desarrumados, ou a própria casa, né, de uma coisa assim, até mais extrema, está totalmente desorganizado, tudo fora do lugar, tudo acumulado, uma bagunça total. E ela começa a arrumar as gavetas, né? E satisfeita, ela vai começando a jogar algumas coisas fora, embalagens vazias, papéis inúteis. Então, eu acho assim, eu leio isso como uma forma do inconsciente dela tentar organizar o que está se passando dentro dela, que muitas vezes a gente faz isso externamente, mas internamente a gente está também fazendo a mesma coisa. Então, a gente começa a arrumar fora, simbolizando que, de uma certa forma, o inconsciente está se reorganizando. E ela acaba que ela tem até um dia tranquilo, né? Quando ela faz isso, porque isso parece que dá uma certa tranquilidade a ela. E aí eu acho que também, de uma certa forma, o inconsciente dela também está tentando ficar mais tranquilo, tentando colocar as coisas, né, nos seus devidos lugares, né? Mas ainda de uma forma muito pouca, né? Muito tímida, mas são movimentos que acontecem, né, na vida da gente, e tudo mais. Então, assim, aí ela já começa a falar do Michele, né, e a gente vê aqui, fazendo uma geral aqui do Michele, sem ter que ficar indo e voltando, o Michele está totalmente absorvido com a ideia desse argumento para levar para Clara. A cabeça dele não está em outro lugar que não seja na Clara e no argumento. Então, ele pouco se importa quando ela fala que arrumou as gavetas, ele pouco se importa quando quando o Ricardo anuncia o seu noivado, ele pouco se importa se a Mirella está chegando tarde ou não, né? Ele logo, imediatamente após o pequeno comentário que ele faz com relação a esses assuntos, ele já entra no assunto da Clara, do argumento, aquilo tudo mais. Então, assim, ele está em outro mundo, né? Ele está completamente desligado nesse momento da família. Ele está pensando apenas nele, apenas nesse argumento. Ele não, né? Tá em outro planeta. Ele está no planeta do argumento, onde Clara está ali, e a gente vê um Michele deslumbrado, um Michele totalmente deslumbrado, porque ele teve contato com as amizades, né, da Clara, que é um outro mundo, é um mundo completamente diferente do mundo que ele vive. E ele ficou deslumbrado com aquilo, falando, nossa, gente, todo mundo tem carro, né? Não, eles todos dormem às 4 da manhã, que problema que tem isso? Não, porque eles são isso, são aquilo, são o máximo, né? Então, ele está muito deslumbrado. E aí, eu deduzo que esse deslumbramento vai ter algum desdobramento lá na frente, né? Porque ele está entrando num mundo que é um mundo que ele, de uma certa forma, ele sempre quis, mas ele está, assim, vivendo uma realidade que não é a realidade dele. Né? Então, ele está vivendo um verdadeiro deslumbramento aqui. Então, encerramos o comentário de Michele aqui nessa passagem, né? E aí vamos, então, ao encontro, né, de Marina com Valéria. E eu acredito aqui que, né, assim, a impressão que a Valéria tem de Marina não é uma impressão, a princípio, uma boa impressão, né? Ela acha ela palermada, ela acha ela pouco simpática, uma menina que não tem expressão, né, que não demonstra, que não é uma pessoa afetuosa, não é uma pessoa simpática, né? Acha ela bonita, e aí ela se questiona, gente, mas é essa menina, é essa pessoa que o Ricardo quer beijar, né? Quer conviver, quer ter como esposa? Como assim, né? E aí
ela fala, né, que parece que tem duas Valérias dentro dela, uma que quer ver esse lado, né, que quer tratá-la que quer que esse encontro seja um encontro caloroso, um encontro gostoso, mas existe o outro lado que, sabe, não tá agradando da pessoa, né, e aí, assim, Marina praticamente não fala aqui, né? O Ricardo fica ali tentando se mostrar, né? Tentando fazer aquele meio de campo. Percebe-se claramente que não é um encontro assim muito espontâneo, né? São coisas um pouco forçadas. É, e aí a Valéria vai falando e aquela coisa toda, né? E Marina chega, a Mirella chega, né? Digamos para atrapalhar o negócio, né? Mas ela se comporta. O Ricardo logo já dá uma cortada nela, tipo assim, não, ela não fuma, tipo assim, ela não é como você, né? Ela não é depravada como você, né? De uma certa forma, assim. Mas Marina aqui, a Mirella, já enfrenta a mãe de novo, né? Gostou dela? Mãe, você gostou dela? De verdade? Né? Então, assim, a Mirella, eu acho que ela, nessa família, ela tem o papel, principalmente junto da Valéria, ela tem o papel de puxar, de buscar, de trazer a Valéria para a real, né? E aí a Valéria fica lá fazendo aquele tanto de desculpa e tal. E assim, a gente viu, a Valéria não agradou, não teve uma simpatia inicial pela Marina. E aí, para não admitir isso para Mirella, ela já ataca a Mirella falando do Cantone. Pois é, o Cantone como é que é? Não veio aqui conhecer sua mãe, não veio aqui conhecer os seus pais, não vem aqui, né? Então, assim, ela fica tentando comparar, tipo assim, falando que o Ricardo que tá, né, tá agindo certo, ele como homem trazer a futura esposa, né, mesmo ela não tendo gostado da esposa, da futura esposa, mas ela ainda defende isso, porque ela não quer admitir, ela não admite que sabe, que a Mirella tenha essa vida, porque, mais uma vez, né, eu acho que eu fico até repetitiva, porque ela projeta tanto a vida, né? Ela quer tanto ser como a Mirella que ela não consegue admitir isso para a filha, né? Ela não consegue concordar, então em tudo ela tem que discordar da Mirella, tudo, né? E aí a Mirella que vai dar uma dela, né? Vai ser a Mirella, vai lá resgatar aquela Mirella, porque eu até assim não concordo, né? Eu acho que a Mirella ela é um pouco cruel na fala. E aqui, né, ela foi cruel novamente, né, que por sorte ela fala que o Cantone ele é órfão, né, como se, tipo assim, né, pelo menos ele não tem esse pai e essa mãe para ficar ali azucrinando a cabeça, né, dele. Mas aí também ela entrou em contato com a questão da sogra, né, e aí acho que fez uma baguncinha ali na cabeça, né, dela, porque as falas da Mirella, até por serem muito diretas e irem muito na ferida dela, fazem com que ela busque algumas coisas, né? Então, assim, precisava ser desse jeito? Não, não precisava. Mirella não precisava ser assim. Só que a Mirella parece que assim, tipo assim, gente, se não for desse jeito, como é que minha mãe não vai me entender? Minha mãe não vai me ouvir, é só sacudindo, é só dando uns tapas para essa mulher acordar. Percebe que a Valéria quis fazer isso também com a Marina? Vontade, parece, de sacudir. Ó, oh, menina, tipo assim, fala uma coisa, reage, tem uma reação, né? Então, sabe o que eu tirei aqui, uma conclusão desse registro dela? Eu acho, na minha opinião aqui, que a Valéria, ela não gostou da Marina, pelo menos não teve uma boa impressão dela, porque a Marina, ela pode ser exatamente, ela pode ser um espelho da Valéria, mas não é um espelho invertido, igual a Mirella é. É o espelho da imagem que a Valéria construiu e que é refletido nesse espelho. Então, é como se a Marina
fosse essa imagem construída pela Valéria. E a Valéria não gosta dessa imagem, né? A gente sabe que ela não gosta dessa imagem. Ela se sustenta atrás dessa imagem, porque é a única forma que ela vê de ter valor, né? É onde ela deposita esse valor dela. Mas ela não gosta dessa imagem. A gente já viu aqui, né? A própria catarse que ela teve lá no escritório, no choro, já demonstra isso. Ela não gosta dessa imagem, mas ela sustenta essa imagem porque ela não tem forças para lutar contra essa imagem e mostrar quem ela verdadeiramente é e mostrar o que ela pensa e o que ela acha e o que ela acredita e o que ela deseja. Ela não tem coragem. E ela está vendo na Marina essa Valéria projetada. Essa imagem da Valéria projetada, dessa Valéria que ela não gosta. Então, quando a Mirella sacode a mãe dessa forma, às vezes cruel, né? Ela, Valéria, quis fazer isso com a menina. Olha para ver. Então, assim, num primeiro momento, a gente, né, percebe, a gente sente isso, claro. Não é bom ouvir, né, uma filha ser tão direta e até cruel nas suas palavras, mas a filha está fazendo o papel daquela pessoa que sacode, e isso não é agradável mesmo, não. Às vezes tem gente que só com uns tapas que volta para a realidade. E a Mirella, ela simboliza isso aqui nessa família. Eu não estou falando que eu estou concordando com a forma como ela faz, né? Mas para poder tentar acordar a Valéria, talvez seja só assim. Porque lá na boazinha, no afeto, no jeitinho, talvez ela não consiga. Então, tem hora que eu acho que a Mirella sente o que a Valéria sentiu em relação à Marina. Tipo assim, vontade de sacudir, mãe, pelo amor de Deus, acorda! Né? Fala o que você sente, fala o que você acha, dê a sua opinião sincera, pelo amor de Deus, né? É como se, é isso, quando a Mirella fala. Só que ela fala, né, dói, né? Dói. E a Valéria sentiu isso em relação à Marina. Ela só não fez, né? Mas ela sentiu isso em relação à Marina. Então, eu tirei essa conclusão, sabe? Eu fiz essa ligação aí, porque é isso. A Marina, ela está refletindo a imagem construída da Valéria que ela não gosta. Ela não gosta. Tanto que quando ela fala que ela, na hora que ela cedeu para o Ricardo, né, de não ir ao escritório no sábado, e ela foi para o escritório, né, que isso era um dia de semana, e ela foi para o escritório e ela via a imagem dela refletida nas vitrines, ela não gostava, ela tinha raiva, né? Então, olha aí, eu acho que essa que é a ligação. Então, a Marina é essa imagem que está sendo refletida e que ela não está gostando, né? A imagem daquela mulher submissa, daquela mulher que vai ser como ela para o marido, né? Que é o filho. E aí, né? Então é interessante como que as coisas vão acontecendo, né? Como que as nossas ações elas vão acontecendo de forma que elas vão vão se encaixando, né? As coisas aqui elas vão se encaixando cada vez mais. E uma atitude aqui reflete ali, é transferida para o outro, é projetada lá, e como que elas vão se completando. Muito interessante isso. Eu achei muito legal isso daqui, porque né, dentro da minha avaliação, é isso, sabe? Ela viu a projeção dela na Marina, né? Uma projeção que ela não gosta, e ela luta contra a Mirella, que é a projeção que ela quer ter, mas não consegue ter. Gente, isso é muito fantástico, assim, né? Em termos de autoconhecimento, isso é muito fantástico. Mas a pessoa ela tem que ter base, ela tem que querer passar por esse processo, ela tem que admitir, né? E é uma coisa que a Valéria ainda não está conseguindo fazer,
que é admitir. E por isso que ela sofre tanto, por isso que ela entra tanto nas contradições e nos conflitos e foge para as fantasias, né? E aí ela começa a lucubrar um monte de coisa para que isso tudo que ela imagina se encaixe nessa imagem que ela criou. Então a gente fica por aqui nessa nossa 18ª leitura e em breve eu trago aí a 19ª, né, e vamos ver aí como que vai desenrolar, esses acontecimentos vão se desenrolar, porque a gente está vendo que as coisas estão começando a borbulhar, né, as coisas estão começando a aparecer, novos elementos estão chegando nessa história e que estão mexendo, né, e que estão mexendo e estão mexendo muito. Então, vamos ver aí o que vai acontecer aí nesses registros, nesse caderno proibido. Um grande abraço e até mais.